No nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre a possibilidade de utilização das reservas de lucro pelas sociedades anônimas para enfrentamento da Covid-19 e dessa crise econômica que todos nós estamos vivendo. Me parece que tanto o coronavírus quanto essa crise não vão passar tão cedo, não é? Pois eu te pergunto então, você sabe o que são reservas de lucro? Quais são os tipos de reservas que a companhia pode se valer para enfrentar as dificuldades? Tem noção como elas funcionam? E ainda, já parou para pensar se faz sentido utilizar esse mecanismo agora no atual cenário? Será que é vantajoso? Fique comigo até o final desse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre esse tema. O nosso vídeo será focado no tipo das sociedades anônimas e servirá para qualquer tipo de objeto social. Serve para as empresas de caráter operacional, holding de participação, holding patrimonial, sociedades de propósito específico, sociedades em conta de participação e etc, ok? A regulamentação dessa matéria se encontra disposta nos artigos 189 e seguintes da Lei de Sociedades Anônimas aqui do nosso país. Primeiro, vamos relembrar rapidamente a trajetória do resultado financeiro das companhias para então chegarmos aqui no ponto que a gente deseja, que é a discussão sobre as reservas de lucro. Nós não vamos debater aqui as nuances do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício ou da demonstração do fluxo de caixa, que são as principais demonstrações financeiras da companhia e obrigatórias, ok? Iremos partir do resultado positivo da companhia, ou seja, do seu superávit que ela teve no exercício. Primeiramente, a lei determina que sejam abatidos desse superávit os prejuízos acumulados e o pagamento das eventuais participações estatutárias de empregados, administradores ou partes beneficiárias. Tá? Superada essa primeira fase, temos ainda uma segunda, dentro da própria amarração feita pela lei. Será obrigatória a aplicação de parte desse lucro na constituição de um fundo, chamado reserva legal, que serve para preservar a integridade do capital social. E a aplicação de outra parte desse superávit nos chamados dividendos obrigatórios, que se representa 25% caso o Estatuto Social não determine um percentual maior. Toda essa amarração funciona como uma garantia para os acionistas minoritários de que os controladores não irão destinar todo o lucro da companhia para reinvestimento ou qualquer outra finalidade. A intenção é preservar um mínimo de retorno garantido para esses acionistas minoritários. Bom, superada essa amarração legal e essas duas destinações obrigatórias, o lucro pode então ser melhor gerido pela companhia com um pouquinho mais de liberdade. A primeira possibilidade será a empresa aplicar todo o resultado positivo na distribuição de dividendos aos acionistas, além daquele percentual já determinado em lei. A segunda possibilidade vai ser utilizar esse resultado positivo, no todo ou em parte, na capitalização da própria companhia, reinvestindo no aumento do seu capital social. A terceira possibilidade será destinar o resultado positivo para as chamadas reservas de lucro, que são 5 espécies diferentes, além da reserva legal que eu já disse agora há pouco. A primeira tipo de reserva seria com o nome Reserva de Incentivos Fiscais, destinada à separação do resultado da empresa que sobreveio de incentivos ou doações. O segundo tipo de reserva é a reserva de lucros a realizar, que é a separação contábil dos recursos que ainda não ingressaram no caixa da companhia, mas que o seu lançamento já foi realizado pelo regime de competência. O terceiro tipo de reserva é a reserva chamada de contingências, que serve para a formação de fundos destinados à compensação de futuros prejuízos oriundo de eventos que serão considerados como prováveis e cuja perda a gente pode estimar. Esse tipo de reserva é muito comum para quê? Para provisão de perdas de discussões judiciais com terceiros ou processos administrativos com o poder público. Uma quarta tipo de reserva seriam as reservas estatutárias. O próprio nome já diz, não é?
são as reservas previstas nos estatutos sociais da companhia para finalidade já programada, em que os acionistas anteciparem prever conforme as necessidades da atividade empresarial. E por último, o quinto tipo de reserva é a reserva de retenção de lucros, cujo objetivo é atender às despesas de reinvestimento e gastos previamente aprovados nas Assembleias Gerais. Aqui cabe um pequeno esclarecimento. As reservas de lucro, como dissemos, são essas 5 além da reserva legal, mas não tem nada a ver com as reservas de capital, que são de outra natureza e sofrem outro tipo de regulamentação, ok? Nesse ponto eu gostaria então que você refletisse. Para enfrentar essa crise, os gestores devem ou não criar reserva para resguardar a companhia? Faz algum sentido neste momento valer dessa ferramenta para enfrentar a crise? Os administradores devem utilizar esse mecanismo? No mês passado, para vocês terem uma ideia, o Banco Mundial lançou um estudo que projeta a queda de 5% para o PIB brasileiro em 2020, batendo um recorde de desaceleração da economia que não acontecia desde 1901. Para nós, então, a utilização dessas reservas configura como uma estratégia inteligente de enfrentamento da pandemia e um manuseio estratégico na aplicação dos resultados da companhia para uma melhor alocação de recursos. Isso resultará, sem dúvida, na sobrevivência da companhia, na preservação do seu patrimônio e a melhor absorção de todos os impactos que todos nós vamos sofrer, seja pela oscilação econômica ou seja por efetivos prejuízos financeiros, infelizmente. Mas quais são as vantagens? Por que devemos constituir as reservas com a destinação dos resultados? Primeiro, a finalidade será tirar a pressão que possa existir sobre os próprios administradores para reinvestimentos em projetos e expansões que agora ficaram num cenário um pouco duvidoso ou incerto. Também, 2, para aliviar qualquer pressão que possa existir na gestão por parte dos acionistas controladores na divisão de um resultado maior, além da distribuição obrigatória por lei. E 3, para preservar os recursos da companhia intactos, para que no futuro sejam revertidos, então, como uma forma de compensação desses prejuízos que vamos passar durante esse momento de crise. Você pode até então ficar com dúvida, tá bom, eu entendi as vantagens, mas como eu devo fazer? Como eu devo propor esses mecanismos aos acionistas de maneira mais adequada à realidade da minha empresa? Então, eu vou te dar 2 soluções para o enfrentamento dessa crise que podem ser propostas pelos próprios órgãos de administração. A primeira seria a constituição de reservas de contingência, desde que a companhia consiga estipular a finalidade e o valor da perda estimada por um evento futuro. A companhia considera que terá essa perda por algum motivo que ainda não se materializou, mas será muito provável de ocorrer no futuro. Com isso, a companhia já reserva um valor que será destinado a compensar, a reverter essa perda no futuro que será experimentada, evitando assim que essa perda impacte o resultado do futuro e que provavelmente já será retraído e menor do que os anos anteriores. Se essa perda não se materializar, ou essas razões que justificaram a constituição da reserva deixarem de existir, os recursos que estão guardados serão revertidos para a conta de lucros e eventualmente divididos como dividendos, ou seja, retornarão para os próprios acionistas. A constituição da reserva de contingência, inclusive, tem 2 vantagens em relação às outras. A primeira, ela pode ser constituída em prejuízo da distribuição obrigatória de dividendos. E a segunda, o valor do seu saldo não está sujeito ao teto do valor do capital social. Ok? Essa é a primeira alternativa. A segunda é a constituição de reservas estatutárias, que serão então criadas mediante alteração do Estatuto Social. A lei permite que seja inserido no Estatuto novas reservas, desde que 1. Se indique de modo preciso qual vai ser a sua finalidade. 2. Seja fixado parâmetros de separação da parcela dos resultados para esse fundo. E 3. Qual será o limite desse fundo, o máximo desse fundo.
Apesar de uma formalidade ser maior para a sua constituição, a reserva estatutária tem uma flexibilidade de parâmetros e critérios. Não será necessário separar por evento ou quantificar um valor estimado de perda futuro quanto às reservas de contingência. Na reserva estatutária, basta indicar a finalidade e o valor máximo do fundo que será criado, que servirão para atender a necessidade específica da companhia por própria cautela dos acionistas. Acreditamos que essas seriam duas maneiras apropriadas para o enfrentamento desse momento de crise pelas sociedades. Agora, existe uma terceira possibilidade que seria a constituição de reservas de retenção de lucros. Só que essa reserva tem como objetivo atender às demandas previstas no orçamento aprovado na Assembleia Geral. Ou seja, o seu foco é a capitalização para guardar recursos para o gasto no exercício seguintes e não no próprio exercício. Mas, neste caso de 2020, se você faz parte de uma empresa que ainda não aprovou o orçamento de 2020, porque a Assembleia Geral não se realizou devido ao isolamento social, é possível utilizar essa alternativa. Você pode propor essa medida para a Assembleia Geral ainda dentro deste ano, a fim de preservar os recursos da companhia para enfrentamento dessa crise neste próprio exercício, evitando que assim sejam utilizados recursos de forma que não sejam prioridade no momento, desde que aprovado então dentro do seu orçamento de 2020. O objetivo será o mesmo, qualquer que seja a reserva, preservar a sustentabilidade e o patrimônio da companhia ao longo do tempo. Ok? Qualquer uma dessas três soluções é possível. Me diga, você acha que faz sentido utilizar esse mecanismo? Você acha que vale a pena utilizar as reservas? Pense então em novas estratégias para você enfrentar os novos problemas. Ok? Até então um próximo vídeo. Espero que essas informações tenham sido úteis. Um abraço, obrigado.